Paz do Senhor, estamos aqui para mais uma aula falando sobre servindo a Deus com alegria. Hoje a aula é 10. O tema da aula é Felizes os que são perseguidos. Que tema curioso, feliz aquele que é perseguido, né? É um tema diferente. Mas a gente encontra o nosso memorizando em Mateus, no capítulo 5, no versículo 10. Que fala: Felizes os que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. A gente encontra a nossa história de hoje em Atos, no capítulo 12, a partir do 1 ao 19, e os versículos em Lucas, no 6 ao 22 e 23 ali, que também vai falar sobre esse tema. Vamos lá, começando aqui. Você já parou para pensar se está disposto a suportar qualquer sacrifício para permanecer fiel à lei de Deus, ali à palavra de Deus? Então, essa é uma pergunta que a gente faz para você hoje. Nessa lição, veremos aqueles que suportaram ser perseguidos por causa do nome de Jesus e terão grande recompensa na eternidade. As Escrituras revelam que desde o tempo dos profetas, os homens e mulheres sofreram perseguições por cumprirem a vontade de Deus. Vemos isso na igreja primitiva, que muitos padeceram por seguir os irmãos ali por motivo de honra, que era morrer por Cristo ali, porque Jesus era o motivo principal ali deles estarem sendo perseguidos. Desde a fundação da igreja, por intermédio dos primeiros discípulos, lá os 12, Pedro, João, Tiago, André, Matias, todos os 12 lá, falando sobre o evangelho da graça e se tornaram-se cristãos, e tornando e fazendo cada vez mais discípulos. Nesse tempo, os cristãos começaram a sofrer perseguições ali, depois que o pivô ali de Estevão, que fala no livro de Atos, se lembraram das palavras de Jesus no monte: felizes que são insultados e perseguidos por me seguirem, pois eu tenho uma grande recompensa no céu para vocês. No livro de Mateus ali, versículos 5 e 10. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, sobre um cristão ali que foi perseguido, não só ele, mas todos os 12 foram perseguidos, Paulo, os outros também, Timóteo, além dos 12 que tem na Bíblia, foram perseguidos. E assim, Jesus fala que a gente deve ser alegre quando formos perseguidos pelo mundo, porque o mundo ele não gosta da gente, o mundo ele odeia a gente. E tanto que em João, lá no capítulo 15, né? Versículo 16, calma aí. No versículo 15, a partir do 19, fala assim: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por serem dele, mas eu escolhi vocês para não serem dele, por isso ele os odeia. Lembrem-se do que eu disse: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas do mundo me perseguem, também perseguirão vocês. Se elas me obedecerem, então os meus ensinamentos também obedecerão vocês. Então Jesus fala, o mundo os odeia. Eles odeiam porque vocês não estão nele, vocês não pertencem a ele. E por eles me odiarem, eles vão odiar você também. E ao mesmo tempo, quando eles me amarem, eles vão amar você também. Então, quando uma pessoa ela ama Jesus, ela ama o seu próximo. Quando uma pessoa recebe a Jesus, ela ama aquelas pessoas que receberam também. Então, ele fala que a gente vai ser odiado sim pelo mundo, que o mundo não vai gostar da gente, porque a gente gosta de um reino justo, verdadeiro, honesto. A gente gosta de o amor, da caridade, das coisas boas, das coisas corretas ali. E o mundo não gosta. O mundo gosta da maldade, corrupção, gosta da ganância, da inveja, gosta dos piores pecados possíveis que Deus repudia, Ele odeia e não gosta desse tipo de coisa. Então Jesus fala, vocês vão ser perseguidos, mas a felicidade é que Paulo fala pra gente em Filipenses, no capítulo 1, que é, e o 21, que é: pois para mim viver por Cristo é vida, e morrer por ele é lucro. Então ele fala, viver pelo Evangelho, falando de Deus para mim é vida, nada é melhor. Então viver por Deus, falar de Deus, amar a Deus é vida, é maravilhoso, é uma liberdade que só o cristão tem.
Mas morrer por Cristo também é lucro, é maior ainda, é uma felicidade eterna. A gente vai ganhar a nossa coroinha lá de diamantes ou de joias preciosas, a gente vai ganhar a nossa recompensa, que a gente não pode nem imaginar. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Amém. Continuando aqui, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais se uniam em oração. Então Pedro, ele e seus discípulos, iam espalhar o evangelho, iam pregar o evangelho para todos os lugares, todas as cidades. E nesse tempo, o rei Herodes arquitetava planos contra Pedro. Ele não gostava disso. Quando soube que Pedro era um de seus líderes, mandou prendê-lo com máxima segurança. Mandou prender Pedro como se ele fosse um animal perigoso, selvagem. Uma pessoa muito perigosa que fez uma coisa extrema e precisava ser preso urgente. Mas, então, mandou com muitos vigilantes, com muita segurança máxima, só que nesse tempo que ele estava preso, os irmãos que ele já estava liderando, eles oravam dia e noite, pedindo que o Senhor realizasse um milagre e libertasse Pedro. Nesse tempo, os irmãos que já tinham ali o conhecimento que Pedro tinha passado para eles, oravam pedindo a misericórdia de Jesus para que Pedro fosse solto, o líder deles não pudesse ficar preso, porque o evangelho precisava ser pregado mais e mais, e o rei Herodes tentou fazer isso, parar o evangelho, parar tudo que Pedro tinha feito, mas ele viu que isso, ele achou que isso ia adiantar, mas os irmãos, eles oraram, pedindo a misericórdia de Deus, e é isso que a gente deve fazer com os nossos irmãos que são evangelistas, que estão pregando o evangelho lá em outros países, em outros lugares, fora da zona de conforto deles, longe das famílias, que largaram tudo aqui, largaram suas famílias, largaram assim, né? Deixaram para ir fazer o evangelho, para ir fazer o ID de Senhor. Então a gente deve orar por eles, pedir a misericórdia, porque eles são perseguidos, eles realmente sofrem com a perseguição, porque as pessoas, como a Sheila falou, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus acham que o que a gente está fazendo eles não gostam, aí acabam querendo exterminar pessoas que pregam o evangelho em outros lugares, e precisam de ajuda, precisam da oração de vocês. Oram sempre pelos missionários, pede a Deus misericórdia, porque alguns lugares que eles vão não são permitido o evangelho, mas eles estão lá levando a palavra de Deus, para que o Senhor Jesus fique feliz com isso, porque é isso que Ele quer, que o ID dele seja feito, pregar mais o Evangelho, falar mais da sua palavra, fazer as coisas corretas que o mundo não gosta. Faça isso, ore dia e noite pedindo misericórdia. Vamos lá. E uma noite, né, os discípulos continuaram orando ali. E uma noite antes da festa da Páscoa, Pedro estava dormindo ali naquele lugar, quando de repente uma luz brilhou e dentro ali veio um anjo do Senhor e falou: olha, levanta-te depressa, vista ali o seu casaco e vamos. E ele foi ali, os guardas, passou pelos guardas, a porta simplesmente ali abriu para Pedro ali, ó, nem precisou, sabe? Deus inventou ali a porta automática, nem precisou, não foi o homem, foi Deus, tá? A porta simplesmente abriu ali para Pedro e ele ficou livre. Lembrando que Pedro estava ali, ó, 2 guardas ali vigiando ele estava acorrentado, preso, mas não impediu de Deus de fazer de milagre. Deus mandou o anjo, as correntes caíram, as portas abriram e Pedro saiu e foi ali se reunir com os seus discípulos, que quando ele bateu na porta nem acreditaram que eram Pedro.
Tanto que a menininha que atendeu falou, olha, Pedro, e o pessoal falou, não, você tá louca, não é ele não, ele tá preso. Mas ele continuou batendo e eles receberam Pedro ali e viram o milagre acontecer. Viram que Deus tinha trabalhado. E o rei Herodes, que mandou prender Pedro, acabou morrendo depois. Se você continuar lendo ali o livro de Atos, no capítulo 12, você vai ver o que acontece com o rei Herodes. Porque Deus é justo e ele busca a justiça no nosso mundo. Continuando aqui, então olha só que a gente aprende. Que nós, assim como Pedro, não devemos ficar exaltados, apavorados, como formos perseguidos. Devemos manter a calma, manter ali pacientes. Pedro estava preso, com guardas, amarrado, mas ele dormiu. Ele deitou lá, dormiu e descansou, tanto que o anjo tocou nele e falou, olha Pedro, levanta que a gente vai embora. Mas é isso que Deus quer, que a gente tenha calma, paciência, porque o milagre acontece. E por mais que a gente seja perseguido, a gente deve confiar que Deus cuida e guarda, sempre. Vamos lá, continuando, a gente também deve sempre orar e interceder pelos nossos irmãos e cuidar para que Deus faça ali a sua obra, porque Deus nos ama. Então, continue sempre intercedendo pelo seu irmão e faça discípulos, como Pedro fez. Imagine se Pedro não tivesse pregado o evangelho para outras pessoas e não tivessem ouvido. O que teria acontecido, né? Então, tomem cuidado e preguem o evangelho, porque vocês vão precisar algum dia de oração. Algum irmão vai ter que orar por você e você tem que ter ali o irmão perto. Então, busque ali ter sempre pessoas à sua volta que são fiéis a Deus e intercidam por você quando necessitar. E a igreja precisa aprender que não está livre de sofrer perseguições. A igreja, entendendo isso, vamos orar mais, porque as perseguições elas vão vir e precisamos estar preparados. E devemos orar pedindo a Deus que nos ajude a suportar as perseguições e a crer na providência, crer no milagre, crer que Jesus está cuidando do nosso viver, da nossa vida, cuidando no dia de amanhã. Então não devemos temer porque o Pedro ele estava preso, mas dormiu, descansou e creu que Jesus ele ia tirar ele de lá. E devemos ser assim também, orar, pedir a Deus a misericórdia, mas confiar na palavra, confiar na promessa do Senhor, que os perseguidos verão a Deus, o reino é deles, aqueles que trabalham pela paz, aqueles que trabalham pelo Evangelho, são perseguidos, sabemos disso. Então vamos orar, pedir misericórdia de Deus e confiar. Isso, vamos sempre interceder pelos missionários. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos 11 países que os cristãos são mais perseguidos. Um deles, que é a Coreia do Norte, chega a ser mais de 200 milhões ali de perseguidos e mortos. Eles foram mortos desde 1953 para cá. E se você não vê, não são nem mais de 500 anos, são menos. E mais de 200 mil foram mortos. Então, em primeiro lugar, a gente tem aqui a Coreia do Norte, o Afeganistão, a Somália, o Líbano, o Paquistão, a Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã, Índia e Síria. São os 11 países que mais perseguem e matam cristãos. Porque, vamos deixar uma coisa bem clara, a gente acha que é perseguido, mas não é. Irmão fala mal, irmão encara na igreja, a pessoa não fala a paz do Senhor, a pessoa não gostar do que você faz, não é perseguição. Você ser chamado de crentinho, de santinho, usa saia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não é perseguição. A perseguição que os missionários têm é uma perseguição que leva eles à morte. Por amor de Jesus, eles se entregam. Por isso que Paulo fala que viver para Cristo é ganho, é vida. E morrer por Ele é lucro. Por quê? Porque as pessoas matam os cristãos nesse país. Tem uma aqui que tem ainda a crucificação,
ainda é permitido apedrejar. E muitos são chamados de blasfemadores, que como se estivessem dizendo que Jesus não existe, Jesus não é verdadeiro, que é loucura dos homens. Imagine, você está num país onde não pode sair lá fora e gritar, Jesus te ama. Se você fizer isso agora na sua casa, no máximo a resposta que você vai ter é, ama você também. Ou, vai dormir. Mas lá não. Se você apenas falar Jesus, você pode ser morto. Você não pode ter uma Bíblia. Imagina, hoje em dia, você compra a Bíblia em qualquer lugar. Você vai numa esquina, tem alguém com Bíblia. Você vai na casa de todo brasileiro, tem uma Bíblia. Por mais que eles não leiam, mas tem. Deixa aberto ainda. Mas imagina, você não poder ter a Bíblia. Você não poder ter uma folha, um versículo da Bíblia. E você acabar sendo morto, apanhar, ser jogado na cadeia, só por causa disso. Isso é o que os missionários passam. Então, quando a gente fala ajude um missionário, porque muitas vezes eles nem recebem salário, muitas vezes eles não conseguem emprego no lugar que eles estão por serem de outro país e por serem cristãos. Então, olha só a importância que é essa missão. Se você tem ali um culto de missão na sua igreja, como a gente tem na nossa, se tem uma oferta especial para os missionários, ajude, porque é muito importante. Crianças, lembre-se que o mundo, ele é grande, ele é gigante. A gente só conhece uma pequena parte dele. E por isso é importante a gente orar, porque no mundo tem pessoas sendo mortas por falar de Cristo. E não só adultos, mas crianças também. Vocês têm a liberdade, orem para as crianças que não têm. Porque essas crianças da Coreia, do Afeganistão, da Somália, Líbano, Paquistão, Sudão, Síria, Irã e Índia, não podem falar de Cristo. Não importa se você é um bebê, está aprendendo a falar, não pode. Não é permitido. Mas vocês têm liberdade. E quão é importante a gente lembrar disso. Não saia da igreja por qualquer coisa. Pai que está ouvindo, filho que está ouvindo, criança. Irmão encarou, irmão falou alguma coisa que você não gostou. Ah, você não gosta da regra da igreja. Você não gosta porque a igreja não te permite alguma coisa. Não saia. Porque isso não é perseguição. Isso é o você que está querendo, não é a perseguição que fala na Bíblia. E muito importante também, não seja um perseguidor, tá? Porque hoje em dia os cristãos estão perseguindo as pessoas do mundo. Tipo, só porque elas não seguem a Cristo, não quer dizer que você está ali para julgar elas. Porque quem converte, quem salva é Jesus. A gente faz o quê? Fala dele. A gente deve falar Jesus. Jesus é amor, Deus é amor. Se a gente apresenta Jesus, ela deve apresentar o quê? O amor. E em Coríntios a gente sabe que o amor ele não é nada dessas coisas que os cristãos estão fazendo. Não persegue, não julga, não xinga, não fala mal. Fale de Cristo como Ele é. Ele é amor, Ele é paciente, Ele muda, Ele salva. Apresente a Cristo, não uma pedra na mão, para que você também não receba esta pedra. Fale do Evangelho como Ele é. Ele é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. E você deve ser esta pessoa que segue a Cristo falando dele verdadeiramente. Amém? Ô, glória! Se inscrevam, Compartilhe o vídeo, curtam e respondam as perguntas para a melhor memorização de vocês. Exatamente. Obrigada por mais um vídeo. Que a paz de Cristo fique com vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Jesus te ama.